Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Este é o canal Cura Emocional pela Palavra. E na nossa mensagem de hoje nós iremos falar sobre a palavra que rompe. A palavra a qual nós estamos nos referindo é a palavra de Deus. E hoje você vai ouvir uma mensagem que é uma oração do salmista, o Salmo de Davi. E nesta oração, Davi pede a intervenção dos anjos. E Davi pede para que Deus coloque os anjos em perseguição dos seus inimigos. Os inimigos de Davi, a qual Davi se referia, não eram exatamente pessoas. Davi se referia a inimigos espirituais. Sim, muitas vezes nós somos perseguidos por inimigos espirituais que se interpõem nas nossas portas, que muitas vezes trazem aflições, nos impedem de prosperar, nos impedem muitas vezes de progredir. E a palavra de Deus, ela é uma arma. Quando você declara a palavra, essa palavra ela passa a se mover no mundo espiritual. E quando isso acontece, as suas vitórias são liberadas. Então, nesse vídeo de hoje, você vai aprender como mover a mão de Deus pelo poder da sua palavra. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu gostaria que você apertasse o sininho, viesse caminhar conosco, que você deixasse o seu like e, se possível, você também compartilhasse essas mensagens, porque esse canal, ele foi feito para você. Ele foi feito por você e foi feito com muito amor. Então, caminhe conosco, deixe o seu like e, se possível, também compartilhe essa mensagem. Seja um abençoador, adquira esse hábito de abençoar outras vidas. Como nós podemos abençoar outras vidas? Entregando uma palavra de vida para alguém. Então, fique conosco nesse canal. Você não vai se arrepender de caminhar conosco nesse canal. Essa é a palavra dos Salmos de Davi, o Salmos 35. E o Salmos 35, ele fala de um espírito que está oprimido, de um coração que está quebrantado. Mas também ele fala de como Deus envia ordem aos seus anjos sobre nós. A palavra do Senhor aqui está falando uma palavra muito clara, que Deus, o Deus da glória, Ele espedaça aqueles que são os inimigos dos filhos de Deus. Entenda, os inimigos a qual este salmo se refere não são pessoas. A palavra do Senhor, ela fala muito claramente que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades do ar, da maldade. No livro de Efésios, no capítulo 6, a palavra de Deus vai se referir e vai detalhar quem são esses inimigos espirituais. E aqui nós estamos vendo o salmista fazer uma declaração. E aqui ele faz mais do que uma declaração, ele faz uma declaração em forma de oração. Uma oração em que ele está declarando. Quando ele diz, sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os os anjos do Senhor, torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Se nós não tivermos a intervenção dos anjos para que nós, através da palavra, possamos romper, ou seja, é a palavra que nos faz romper, nós não teremos como avançar no nosso destino. Essa profecia, ela é cumprida.
Quando você declara que os seus inimigos cairão, a palavra de Deus ela entra em movimento no mundo espiritual e ela passa a existir. Muitas pessoas não recebem aquilo que anseiam, aquilo que oram, porque elas não sabem usar a oração específica, as orações de guerra estratégicas. Principalmente quando você está vivendo em uma batalha espiritual, quando você está vivendo momentos difíceis, em que uma oração comum, feita de qualquer jeito, não vai muito ajudar. Porque existem orações que elas são específicas para cada problema. Mas quando você começa a declarar, aqui nós estamos percebendo que há uma declaração sobre a maneira como o anjo guerreiro ali vai agir. E Davi, então, ele dá uma estratégia, né? Vamos dizer assim, ele indica como o anjo aqui vai proceder. Impelindo-os o anjo do Senhor, sejam ele como a palha ao léu do vento, e torne-lhes o caminho tenebroso e escorregadio. Então veja que aqui Davi está dizendo e declarando exatamente como que vai acontecer. Mas tudo que Davi estava dizendo estava alinhado à palavra de Deus. Então, quando nós declaramos, fazemos uma declaração para que o nosso anjo entre em batalha e persiga os nossos inimigos até as suas portas, porque é exatamente nas portas que estão as nossas vitórias. E muitas vezes os inimigos da nossa alma, eu vou voltar a repetir isso aqui, porque isso aqui é muito importante, não se luta contra pessoas. O inimigo, às vezes, ele usa pessoas para lhe atingir. Não se luta contra pessoas, se luta contra o inimigo da alma. Que nós bem sabemos quem é. Então, quando nós muitas vezes estamos perto de receber uma bênção, muitas vezes as pessoas têm experiências de viverem momentos mais difíceis, de mais lutas. Então, quando a pessoa está perto de receber uma bênção, ela começa então a ter muitas lutas e tribulações. Porque no mundo espiritual existe um movimento, e esse movimento está sendo observado também pelos demônios. Então, às vezes, eles vêm para travar aquilo na vida da pessoa, para bloquear ali na porta da vitória da pessoa, ele bloqueia a bênção. E quando a pessoa não faz a oração específica de vitória, muitas vezes ela não recebe. Então você tem que aprender a orar a palavra de Deus, a declarar que a sua bênção chegue. Como Davi aqui, neste Salmo 35, fez uma oração muito específica, que é a oração que nós iremos fazer hoje, declarando também essa palavra. E aqui me faz lembrar uma passagem que está no livro de Ezequiel, que fala do vale de ossos secos. Essa história fala de uma visão que o profeta estava tendo, e nessa visão o profeta viu um vale cheio de ossos secos, mas de repente aqueles ossos começaram a se mover e começaram a se encaixar, e ali já não havia mais ossos, mas sim um exército formado. Mas aquele exército não se movia. E Deus, na visão do profeta, perguntou: profeta, poderia esses ossos criar vida e começar a andar? E naquele momento o profeta não percebeu o que Deus estava querendo revelar para ele. E ele disse: Senhor, tu sabes. Mas era como se Deus estivesse dizendo: não, profeta, tu tens a palavra, profetiza. E a partir do momento
que o profeta começou a profetizar, veja, a palavra de Deus, ela é a verdadeira profecia. Então, a palavra de Deus vai dizer, lá no versículo 4 do capítulo 37, que mandou Deus que ele profetizasse e ele disse: ossos secos, ouçam a palavra de Deus, porque o Senhor Deus vos diz. Então, observem que não existe coisa demasiadamente impossível para Deus. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, não sei qual é o tamanho da sua dificuldade, mas se você começar a crer na palavra que dá a vida, que ressuscita até mortos, que é a palavra de Deus, você vai começar a ver um milagre acontecer na sua vida. E por que isso acontece? Porque que a palavra de Deus, ela é o livro, ela é a saída, ela é o livro da libertação, ela é o livro do sucesso, ela é o livro da realização. Porque a palavra, ela é o próprio Deus. Lá no João, no capítulo 1, a palavra vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele tornou possível trazer à existência as coisas que não existem através da sua palavra. E é por isso que é importante nós entendermos a palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus, nos apegarmos a este livro maravilhoso que é a Bíblia e começarmos a fazer essa palavra criar vida em nossas vidas, para que assim nós possamos destravar. Assim você vai começar a entender o seu destino, você vai começar a compreender pelo que você veio a este mundo, a compreender os seus talentos, a compreender também o propósito que Deus tem para com você na terra. Então a mensagem de hoje é: a palavra, ela rompe. Essa palavra, ela rompe com a estagnação, ela rompe com o medo, ela rompe com a depressão, com a ansiedade. Quando nós começamos a fazer essa palavra criar vida em nós, ela vai fazer uma mudança transformadora no ser, no íntimo do ser. Porque há uma divisão entre alma e espíritos, e ela vai separar o que é alma daquilo que é espírito, ou seja, ela vai tirar as coisas da alma. A alma, ela é cheia de vontades, ela é cheia de desejos. A alma, ela está muito ligada à carne, mas o espírito, ele vivifica. Então a palavra de Deus, ela vai começar a afastar as coisas da carne, que muitas vezes, os desejos da alma, que muitas vezes contaminam as nossas vidas, e vai passar a dar uma existência diferente no nosso ser. Ou seja, nós vamos começar a caminhar em direção da nossa essência. E é por isso que é importante você conhecer a palavra, você mergulhar nessa palavra, você entender essa palavra, você ter essa palavra como seu livro de cabeceira, porque é essa palavra que vai te destravar, te fazer voar como águia e sair de uma estagnação que talvez você já esteja há muito tempo. Essa palavra é uma oração que nós iremos fazer agora. Então, ore o Salmos 35 comigo, declare e veja o que vai acontecer na sua vida. Declare não só uma vez, mas quantas vezes for necessário, todos os dias faça essa oração. E o Senhor certamente vai ouvir e atender o desejo do seu coração. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma o teu broquel e o teu escudo. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados que procuram matar-me.
retrocedam frustrados os que tramam a minha ruína, que ele seja como a palha ao vento, e que o anjo do Senhor os expulse. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, e que o anjo do Senhor os persiga, já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram uma cova para mim. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa, sejam presas pela armadilha que prepararam, caiam nela para sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos que eles. Livra-os, os necessitados e os pobres, daqueles que o exploram. Testemunhas maliciosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal. A minha alma está desolada. Contudo, quando estavam doentes, eu me vesti com pano de saco. Me humilhei com jejum, mas a minha oração retornava sem resposta. Saí vagueando e pranteando como um amigo por um irmão. Eu me prostrei lutado como quem lamenta por sua mãe. Mas quando eu tropecei, eles se reuniram alegres. Sem que eu soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. A minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Essa foi a palavra que o salmista declarou, não contra pessoas, mas contra os inimigos espirituais da sua alma. Davi não lutava contra pessoas, ele lutava contra seres espirituais que queriam derrotá-lo. E se você gostou dessa mensagem, eu quero convidar você a clicar nesse sininho ao lado e a vir a caminhar conosco neste canal. Deixe seu like, também compartilhe essas mensagens com alguém que você sabe que necessita. Seja um semeador de palavras boas, elas certamente voltarão para você. E até a nossa próxima mensagem, querendo Deus.